O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração, e assim creio, é: viva seguro e seja feliz. A base está no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Esse capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos é com certeza um dos mais preciosos capítulos desta carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Roma. Paulo inicia este capítulo com uma sentença impressionante. Logo no versículo 1 ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há. Irmãos, aqui Paulo não está a negar a existência de um juízo vindouro, e nem a afirmar que não haverá nenhuma condenação. Não é isso que ele está a dizer. O Evangelho de João, por exemplo, fala de condenação, sim, para os que não estão em Jesus, para os que não creem no Senhor Jesus Cristo. João capítulo 3, versículo 18, diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui João diz que quem crê em Jesus, sim, não é condenado. Isso está perfeitamente de acordo com a afirmação do apóstolo Paulo, de que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas João também diz que quem não crê já está condenado. Então, sim, existe condenação para que não aceita Jesus como seu Salvador e não entrega a sua vida completamente a Cristo. Então, só não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo. Não é para todo mundo, não. Porque quem não crê, quem não está em Cristo, quem não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, para esse sim haverá condenação. Ou melhor, de acordo com João, já está condenado. Porque esta é a situação natural de todo ser humano. Já nascemos condenados. Com isso concluímos que Cristo é a única esperança de salvação para o pecador perdido. A única esperança. Essa é a conclusão que Paulo nos leva a ter depois desta gloriosa afirmação de que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se estás em Cristo, não há condenação. Mas se não estás, a péssima notícia é: já está condenado. Já está. Mas quase no final deste capítulo, depois de transmitir essa mensagem de segurança para os crentes em Jesus Cristo, que já não há mais nenhuma condenação, quase no final do capítulo, Paulo faz 5 perguntas retóricas. Perguntas retóricas são aquelas que já têm a resposta. Já tem a resposta. Então Paulo faz 5 perguntas retóricas que reforçam nossa segurança, tanto para esta vida momentânea na terra, como também e principalmente para a vida gloriosa e eterna que desfrutaremos no céu junto
ao Senhor Jesus. E nesta mensagem, irmãos, eu quero considerar essas 5 perguntas. A primeira pergunta encontramos lá no versículo 31, quando Paulo diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta é essa: quem será contra nós? Paulo não está a dizer que não existem forças que lutam contra nós, não está a dizer isso. Não está a negar que vivemos num mundo de lutas, que não temos adversidades e adversários, não. O apóstolo tinha plena consciência de que lutamos contra o mundo, contra a carne e contra Satanás. Essa é a nossa luta. Lutamos contra o mundo, esse mundo pervertido, com seus valores distorcidos, que não tem nada a ver com os valores do reino de Deus. E não somente isso, lutamos também com as aflições que fazem parte deste mundo. No mundo tereis aflições, doenças, desastres, calamidades, crise financeira, conflitos, todo e qualquer tipo de adversidade. Nós estamos aqui nesse mundo e lutamos contra essas coisas. Também lutamos contra a carne, isto é, contra a nossa natureza carnal, contra a nossa inclinação natural para o pecado. Todos pecaram, não há um justo nenhum sequer. Se dissemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Então, porque ainda temos uma natureza pecaminosa, devemos manter uma luta constante para não pecar. Lutamos. Também lutamos contra Satanás, que é o grande inimigo de Deus. Irmão, Satanás não é nosso inimigo, não é inimigo de Deus. Mas como não pode nada contra Deus, o que ele faz? Ataca os filhos de Deus, com provações e tentações cruéis. Todavia, o que Paulo está a dizer é que se Deus é por nós, e realmente é, somos mais que vencedores em todas estas coisas. Mais que vencedores. Essas coisas não nos podem derrotar, uma vez que Deus é soberano, supremo, em todo o universo. E este Deus soberano, supremo do universo, Ele é por nós. Ele é por nós. Nada e ninguém pode deter sua mão. Nada e ninguém pode frustrar seus planos. Através do profeta Isaías, Deus nos garante, Isaías 43, 13, agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Então esse Deus, para o qual não há impedimento algum, esse Deus que tudo pode, não está contra nós, ao contrário, Ele é por nós e age por nós. A nossa salvação eterna e também a nossa segurança nesta vida estão garantidas exatamente no caráter de Deus, no ser de Deus, na pessoa de Deus, nos atributos de Deus, na fidelidade de Deus. Por isso cantamos: Tu és fiel, Senhor. Se Deus é por nós, então, ainda que todos sejam contra nós, ainda que tenhamos que enfrentar vários adversários, várias circunstâncias contrárias, ainda assim seremos mais que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. A segunda pergunta está no versículo 32,
aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Essa é a pergunta. Irmãos, aqui Paulo está a usar um princípio que a filosofia chama de princípio lógico. Lógico. É o princípio que parte de uma lógica do maior para o menor. Deus não poupou o seu filho, o maior, o que ele tinha de mais precioso. Se Deus nos deu o que tinha de mais precioso, achas agora que Deus te abandonaria? Que te deixaria no meio do caminho? Que desistiria de ti? Achas que o Deus que foi capaz de dar seu próprio filho para morrer em teu lugar, te deixaria agora para caminhares sozinho, para lutares sozinho neste mundo de aflição? Não. O que Paulo está a demonstrar aqui é que o mesmo Deus que começou a boa obra em ti, vai terminar esta boa obra, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não te vai deixar na mão, não te vai deixar no meio do caminho, porque já deu provas suficientemente robustas e eloquentes de que Ele tem o propósito de levar-te para a glória. Irmãos, esse é o propósito de Deus para nós, levar-nos para a glória, a glorificação. Eu não sei explicar o que é glorificação, mas é ser igual a Jesus. Já pensou ser igual a Jesus? Puro, sem qualquer pecado. Isso é glória, irmãos. Sem qualquer limitação, um novo corpo. Isso está nos decretos de Deus. É por isso que Paulo diz que nos glorificou. Ele usa o verbo no passado, muito embora saibamos que, historicamente, isso só vai acontecer quando Jesus retornar. Mas é tão certo que Paulo afirma como se já tivesse acontecido, versículo 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Está no passado, porque já foi decretado por Deus. Já foi decretado. Quando Paulo diz também os predestinou, predestinação aqui significa um decreto antecipado. Deus decretou. E tudo que Ele decreta, tudo que Ele decretou, mesmo que ainda não tenha acontecido na história, podemos considerar como ato consumado, porque ninguém pode frustrar os seus planos, agindo eu, quem impedirá? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quer segurança maior do que essa? Terceira pergunta retórica, está no versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Irmãos, aqui Paulo usa uma linguagem jurídica. Num sistema jurídico normal, há várias instâncias de apelação. Uma pessoa pode ser condenada na primeira instância, mas tem uma segunda para recorrer. Tem uma terceira, tem até uma quarta. Mas nós já fomos inocentados na última instância, no Supremo Tribunal de Deus,
O supremo juiz de todo o universo já nos declarou justo, já nos declarou inocente, não há mais apelação, não há mais acusação. Fomos justificados no Supremo Tribunal de Deus. E Ele então hoje olha para nós como se jamais tivéssemos pecado. Esse pensamento é muito precioso para mim. Saber que Deus olha para mim e não vê pecado nenhum em mim. Não vê. Sou pecador? Sou. Mas Ele me justificou. Ele me declarou justo por sua graça. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Vou sepultar no fundo do oceano. Irmãos, isso faz com que vivamos em paz com Deus. É o que Paulo afirma aos Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, declarado justo. Então, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém, porque já fomos inocentados no Supremo Tribunal de Deus. Passemos agora para a quarta pergunta, que está no versículo 34. Quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos condenará? Graças ao que Jesus fez, o apóstolo Paulo pôde iniciar o capítulo 8 com a sentença de que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aqui, nesse texto, Paulo estabelece as bases legais do perdão, da justificação. Irmãos, não é que Deus ignorou o pecado, não. Não é que Deus fechou os olhos para o pecado, não. Passou por cima do pecado, não. Não é que Deus deixou de ser justo e não castigou o pecado, não. O perdão para nós é gratuito, sim, porque o preço foi pago por Jesus. Ao perdoar-nos graciosamente, não significa que Deus fez vista grossa para o pecado. Deus é justo, e a Bíblia diz que Deus não inocentará o pecado, que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus não recuou uma vírgula sequer dessas verdades. Foi verdade no passado, continua a ser verdade hoje. O salário do pecado é a morte. Então, o que Deus fez para poder perdoar os nossos pecados, sem contrariar a sua santa justiça, que exige que o pecado seja castigado? Irmão, se Deus não castigasse o pecado, ele seria acusado de injusto. A quem acusaria Deus? Satanás, que é o grande acusador. Deus é santo, Deus é justo. Deus permanece absolutamente justo ao te salvar, para não te punir, não te condenar. Deus providenciou um substituto justo, seu Filho, Cordeiro de Deus, puro, que tira o pecado do mundo. Então Deus colocou o seu Filho como substituto justo, como teu representante. Lá na cruz, Jesus estava a representar-te, estava a substituir-te. Então Deus lançou toda a condenação, todo o castigo que merecias sobre o seu Filho. Deus não te desamparou, mas desamparou o seu Filho na cruz. Porque a Bíblia diz que naquele momento, ele foi feito pecado por nós. Todos os nossos pecados foram postos sobre ele.
Foi por isso que lá na cruz, Jesus clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Sabe por quê? Porque o pecado do mundo inteiro estava ali sobre Jesus. Aí Deus teve que virar as costas. Deus lançou sobre ele toda a nossa culpa e todo o castigo que merecíamos. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. E hoje Ele está à destra do Pai, a interceder por nós. E pode salvar totalmente, completamente, aqueles que recorrem a Ele. Ele é o nosso grande advogado perante o Pai. Mesmo que no tribunal de Deus cheguem acusações contra ti, mesmo que cheguem acusações, Jesus se levanta e diz: Pai, por esse pecado já morri. Pai, por esta transgressão verti o meu sangue, já está pago. Por isso que lá na cruz, antes de morrer, ele disse: consumado está, já está pago. Pai, aquele que creu em mim já está justificado, porque eu sofri no meu próprio corpo a condenação que ele merecia. Então, como nosso grande defensor, Jesus garante-nos a nossa completa redenção, a segurança inabalável da nossa salvação. Quem nos condenará é a pergunta. Ninguém. Ninguém. Cristo Jesus é quem morreu por nós. Passemos agora para a quinta pergunta retórica. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Então a pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? E então Paulo levanta algumas circunstâncias, algumas situações adversas. Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? E poderíamos, irmãos, acrescentar outras situações, ou doenças, ou dificuldades financeiras, ou desemprego, ou acidente, ou conflitos, ou qualquer outras circunstâncias dramáticas que porventura nos atinjam e que pode influenciar alguns a duvidarem do amor de Deus. Tem gente que diante de uma situação dramática duvida: se Deus me ama, não era para acontecer isso comigo? Ou com aquela pessoa? O que Paulo está a nos ensinar é que nenhuma circunstância, por mais dolorosa que seja, por mais extensa que seja, por mais profunda que seja, por mais sofrimentos que provoquem, nada pode afetar, pode arranhar, pode abalar essa completa segurança que temos no grande amor de Deus e de Jesus Cristo por nós. Ele já deu prova mais do que suficiente do seu amor. A maior prova é mencionada em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, não quando éramos bonzinhos, não. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então a régua pela qual devemos medir o amor de Deus não são as circunstâncias negativas ou mesmo as positivas. Não é a régua. A régua pela qual devemos medir o amor de Deus é o que Ele fez por nós, ao dar Jesus para morrer em nosso lugar. Se não fizesse mais nada, já fez muito. E fará mais.
Deus cumprirá o seu propósito eterno de levar-nos ao estado de glorificação, porque foi para isso que Deus nos criou, para sermos a imagem de Jesus. Vamos desfrutar da glória de Jesus, será algo magnífico, porque seremos assim como Ele é o que diz a Bíblia. Por isso que no versículo 18, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem nos separará do amor de Deus? Nada e nem ninguém. Por isso Paulo conclui esse capítulo da seguinte forma, Romanos 8, 38, 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, diante dessas verdades, eu quero deixar uma última palavra. Viva seguro e seja feliz. Porque se estás em Cristo, já estás livre de toda a condenação. Deus é por ti, nunca estará contra ti. Ele é por ti. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Se foi capaz de dar o seu único filho em sacrifício para a tua salvação, junto com Ele te dará todas as coisas necessárias. Nunca te abandonará, nunca te deixará. Mesmo que peques, Deus não vai desistir de ti, porque temos um advogado que nos defende junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Já foste declarado justo por causa do que Cristo fez. Deus olha para ti hoje como se jamais tivesses pecado. Isto se já entregaste a tua vida a Jesus, se já confiaste nele para a tua salvação. Ele te ama com amor eterno. Nada te separará do amor de Deus, provado na morte de Jesus Cristo em teu lugar. Então viva seguro e seja feliz. Amém? Amém.